Terminou lá no Estádio Olímpico do Pará, o maior da Amazônia, né? O maior vencedor desse clássico. E terror de um time chamado Paysandu Esporte Clube 6, rival 5. Resultado de campo: 1 para o árbitro, 0 para o Remo. Eu queria muito aqui comentar com vocês, mas antes disso, eu queria falar uma parada aqui. É, a gente vai comentar o jogo, claro, né? Quem foi melhor, quem foi pior. Eu gostaria muito hoje de estar gravando esse vídeo e dando 10 para todo mundo. Porque mesmo que o Remo empatasse o jogo hoje e fosse campeão no tempo normal, eu daria 10 por todo mundo porque foram campeões em cima do rival. Mas eu não vou dar 10 para todo mundo. Eu me recuso a dar 10 para Viseu. Eu me recuso a dar 10 para Dailton. Eu me recuso a dar 10 para esses caras. Me recuso. E daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre as notas e análises. Mas eu quero falar um pouco sobre esse cara aqui, ó. Marcelo Rangel. Esse cara já merecia um protagonismo como esse há um bom tempo. E não é só pela ótima temporada que ele vem fazendo, isso desde o ano passado, né? Não é porque vocês acham que mudou a minha opinião do Rangel depois que ele me deu essa camisa aqui, não. Antes de eu conversar com o Rangel, de eu sequer conhecer o Rangel, eu já tinha uma opinião mudada sobre ele. Eu já vinha falando aqui, elogiando e dando 10 para ele. Eu ganhei essa camisa depois que o Remo subiu, depois do acesso. Mas pega os vídeos antes, quando ele foi protagonista dentro de campo. Quando eu cheguei e falei 10 pro cara. O cara tá jogando muito. E hoje ele mereceu. Hoje ninguém mais nesse time mereceu esse título do que o Rangel. Porque o Rangel, ele nunca se escondeu. Ele nunca chegou por todas as críticas que a gente teve, que a gente fez. E que na época eram críticas plausíveis, porque o torcedor, pelo menos eu faço isso. Eu nunca critico ninguém porque eu não gosto. Eu critico porque o cara tá mal, pô. O cara tá jogando. E mesmo com todas as críticas que ele recebeu, ele nunca baixou a cabeça, nunca reclamou, muito pelo contrário. Ele continuou treinando, continuou se esforçando, dando o seu máximo. E a recompensa veio. Hoje, ele foi o principal responsável por esse título. Se ele não pega aquele pênalti, o clube do Remo não seria campeão. E olha que os nossos jogadores hoje, alguns se esforçaram muito para dar o título para Mucura. Além do árbitro, é claro, né? Que deu um pênalti descarado para Mucura. Descarado. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso iria acontecer. Mas quando ele deu o pênalti pro Remo, que para mim foi pênalti, tá? Não foi pênalti roubado, não. A bola bate na mão aberta do Brian, claramente no braço aberto do Brian. A gente teve a chance de ganhar o jogo, né? Aliás, empatar o jogo e ganhar no tempo normal, sem todo esse sofrimento. O Adailton, que sem comprometimento nenhum, sem compromisso nenhum, pega a bola do tão melhor jogador do clube do Remo no momento, que é o Pedro Rocha, que estava com a bola confiante para bater o pênalti. E eu tenho quase que certeza que o Pedro Rocha faria aquele gol. Quando o Adailton toma a bola do Pedro Rocha, eu baixo minha cabeça e nem olho a cobrança. Eu olhei só o replay. Porque algo me dizia que ele ia fazer merda. Algo me dizia que ele ia cobrar o pênalti na mão do goleiro, ia consagrar o goleiro. E foi o que aconteceu. Terminou o jogo, 1-0 para o rival, saíram cantando vitória, né? Acharam que seriam campeões, só que tinha cobrança de pênaltis. Tinha as cobranças de pênaltis. E aí, nesse caso, pesou a camisa mais pesada desse clássico. Porque quando se trata de clássico, confronto direto, X1 contra o Paysandu, Bicolor, com todo respeito, vocês são nossos filhos, cara. Só pegar os números. A única competição que vocês ganham da gente é a Copa Verde. E isso porque vocês nasceram para ganhar essa várzea. Isso é uma várzea que vocês ganham. Que vocês dão a vida todo ano. E que salvou mais uma vez a lavoura de vocês. Porque quando se trata de qualquer outro campeonato, o Remo sempre é superior. Sempre. E mais uma vez hoje o clube do Remo foi superior. E eu queria aqui mandar um abraço especial para a filha do Rangel. Para a filhinha dele. Eu não sei o nome dela, né? Quando eu conversei com ele eu não vi. Porque foi graças à filha do Rangel que eu mudei um pouco a minha maneira aqui de criticar os jogadores. Eu vou continuar cobrando, sim. Jogou mal, a gente vem aqui e critica, normal. Tá? Faz a cobrança normal. Mas não da maneira, algumas vezes, baixa que eu fiz aqui no canal. E que eu peço desculpas, inclusive. Desculpas pro Cachoeira quando eu chamei ele de lixo de jogador. Por mais que ele tivesse mal, ele não merecia aquilo. Eu só fiquei puto pela maneira de como o pai dele veio me indagar. Se ele tivesse vindo, na moral, pô, cara, falou mal do meu filho ali e tal. Tudo bem, né? Jogador de futebol e tal, mas, pô, você não deveria fazer isso e tal. O cara já veio me ameaçando de processo. E se tem uma coisa que eu não suporto é quem tenta me calar. Mas hoje eu peço desculpas. E peço desculpas pros demais jogadores também. Que eu usei esse termo.
Desde então, desde que eu olhei nos olhos daquela menina e vi o quanto que ela amava o pai dela, eu lembrei da minha filha. Eu pensei na minha filha. Eu disse, pô, minha filha vai crescer, aí vai ver o pai dela um perseguidor de jogador, que eu não sou, gente. Eu tô muito feliz hoje que o Remo foi campeão. Muito feliz mesmo. Aliviado também, porque eu achei que o Remo ia entregar esse título pra Mucura, pô. Título que era nosso, que já tava na nossa galeria lá. Os caras iam dar de mão beijada pra Mucura. E não se deram por vencido. Mesmo jogando contra um árbitro tendencioso, igual o Daronco no meio de semana. A gente foi campeão. A gente foi campeão merecidamente. Então eu queria mandar um beijão especial pra filha do Rangel, a filhinha dele, né? Linda, inclusive, a filha do Rangel. Agradecer ao Rangel, porque mesmo depois de todas as críticas, ele não me virou a cara, muito pelo contrário, me chamou no Instagram, da maneira humilde, que ele é um cara super humilde, é um cara como pessoa nota 10, tá? Eu nunca vou misturar as coisas. Eu nunca vou deixar de criticar alguém aqui, ou cobrar alguém, pela pessoa. Eu critico o profissional. E hoje, nós ganhamos um título graças ao Rangel, e ele merece, tá? Ele merece toda essa consideração e essa lembrança aqui no canal, tá? Parabéns ao Marcelo Rangel, que ele continue assim, que no final do ano nós possamos comemorar outra coisa que é o acesso do Clube do Remo para a Série A. Eu acredito que a gente pode, só que um trabalho precisa ser feito. Contratações para Penim precisam ser feitas. Hoje, as lesões que aconteceram, nosso time ficou sem pai nem mãe para colocar jogadores para suprir a necessidade de jogadores que saíram. Janderson, quem é o reserva do Janderson? Não tem. Você paga 40, Papelinho, você paga 40 mil para um jogador que sequer entra em campo, que é esse tal de Gabriel Martins. Abriu a janela de transferência? Manda esse cara embora, pô. Se livra desse cara, se livra do Ítalo, se livra de jogadores que não vão acrescentar em nada pra gente. Que não vão acrescentar em nada. Que hoje, mais uma vez, a gente precisou de determinados jogadores e eles não entraram em campo. Só o Gabriel Martins e o Ítalo é 140 mil. Só os dois. Que a gente pode muito bem contratar dois jogadores de 70 mil que vão chegar e vão resolver os nossos problemas. Vão chegar e vão resolver nossos problemas. Pode ter certeza. Mais um lateral e mais um ponta. Um ponta de nível de Série B. Pode na Série C tentar tirar um jogador lá bom. Vocês conseguem. Até mesmo na Série B, da Série A, quando abrir a transferência, a janela de transferência, o Remo tá numa Série B, pô. É tudo ou nada. Se a gente tá ali na briga pra subir, vamos brigar ali até o final, pô. Vamos brigar até o final ali. Então, há muito a se fazer. O título é importante. Vamos comemorar sim. Torcedor, comemora o título, né, em cima do nosso filho. Ainda mais eles que falam que a gente é alérgico a título. Mais um título. É o 33º título em cima deles. Precisa ter camisa 33. 33 títulos em cima do rival. Pra eles calarem a boca deles e entender quem é o pai deles nesse clássico, tá? O pai deles nesse clássico chama-se Clube do Remo. Então, vamos lá para as nossas análises, né? Rangel, nota 10. Se não fosse ele, nós não estaríamos comemorando esse título, né? Deixa eu beber uma água aqui para molhar as palavras. Rangel, nota 10. Marcelinho, o cara jogou na direita e na esquerda, né? Nota 10 também. Pelo esforço e pela entrega dele em campo. Klaus, saiu machucado. É uma baixa importante. É um jogador que já tinha recuperado a sua melhor forma, né? E aí saiu machucado. O Klaus, nota 9. Reinaldo, capitão que bateu o pênalti do título, chamou a responsabilidade. Nota 10 pro Reinaldo. O Sávio, né, jogou hoje meia bomba, só por isso eu vou dar nota 10 pro Sávio, pela entrega dele em campo. O Caio Vinícius, em alguns momentos ali, eu achei o Caio Vinícius meio dormindo em campo, tá? Mais uma nota 9, porque fez ali o fundamental. Pedro Castro, né, cara? Deixa eu falar duas coisas pro Pedro Castro. Primeiro, não existe o Pedro Castro titular no time do Remo, né? E temos que torcer muito para que o Regis consiga suprir essa ausência aí do Jadson, né? Porque Pedro Castro é banco, né, cara? É no máximo banco. Um jogador limitadíssimo, tá? Fez o feijão com arroz hoje, nota 8. O Janderson era o melhor jogador do Remo até ele se machucar. Era o válvula de escape do Remo por ali. Então o Janderson vai ficar com uma nota 9,5. Pedro Rocha perdeu um gol, assim, que o Pedro Rocha, na fase que ele estava, ele não deveria perder. Ele se inclina todo, né? Poderia ter levado um pouco mais a bola, chutado de esquerda. Eu faria isso no lugar dele, né? Mas não sou profissional, muito menos craque. Mas ele inclinou o corpo e pegou muito embaixo da bola. Uma nota 8 pro Pedro Rocha. E pro Viseu, cara, eu queria muito entender
O cara que fez o contrato do Viseu. Não é pra demitir o Viseu, não. Porque o Viseu, ele sempre foi essa mentira aí. Ele sempre foi essa mentira. E não me enganou. Ele não me enganou. Tenho certeza que ele não enganou 80% do fenômeno azul. Mas eu gostaria muito de saber o cara que trouxe o Viseu. Que analisou os números do Viseu e viu que ele poderia ser o camisa 33 do Remo. Cara, que jogador horrível. Horrível. Eu achava até que era zica, mas hoje eu tô começando a achar que é ruindade mesmo. Não tá zero. Ele perde um gol que se ele faz ali, um camisa 9 decente, faria aquele gol. Pronto, acabava. O clássico ali. O clássico acabava ali. Mas ele deixou a Mucura viva. Muito também pela incapacidade dele de fazer gol. Nota zero. Adailton zero, pela displicência ao N. Mas ele bateu o pênalti, né? Ali que as cobranças de pênalti ele acertou, meu amigo. Era pra ele ter acertado no jogo normal. A gente não teria passado por todo esse perrengue, por todo esse nervosismo que a gente passou aí. Então, pro Adailton, nota zero, tá? E aí, brigue aí com ele. Entrou o Alvarinho, acho que entrou até bem, né? Bateu o pênalti super bem também. Alvarinho, nota 8. Entrou também aí, né, o Cadu, menino da base, né? Que conseguiu fazer uma boa partida, na minha opinião, não comprometeu. Vai ter uma nota 8. Inclusive, acredito que o Cadu vai ser titular contra o Vila Nova, porque o Marcelinho deve jogar lá pela esquerda, tá? Isso se o Rodrigues não voltar a tempo, né? Eu acho que não vai voltar. Então, eu acredito que o nosso treinador vai fazer isso. Mas, né, uma nota aí 8 pro Cadu. E, rapaziada, entrou o Adailton, né? Que eu já falei aqui pra vocês a nota dele. Eu não lembro mais quem foi que entrou, cara, mas teve um meia, né, que entrou também. Não, assim, entrou o Rafael Castro, que não comprometeu, né? O zagueiro, né? E eu acho que, se eu não me engano, entrou um meia também, não entrou um meia? Que eu não tô lembrando agora quem foi que entrou. Mas vai ficar sem nota também, não vou falar aqui não. E pro Daniel Paulista, né? Que assim, gente, muita gente vai culpar o Daniel Paulista. Ah, ele retrancou o time. Gente, aí não tinha o que fazer, pô. Olha o elenco aí, tinha no banco de reservas, pô. Ele não tem o que fazer. E o que ele tá fazendo com o time na Série B, eu acho que é um mérito muito grande. Eu acho que é um mérito muito grande. O cara chegou no Remo. Alguém aspirava que o Remo seria campeão paraense? Eu não aspirava isso não, pô. Eu não aspirava isso não. O Remo vinha numa decrescente muito grande. Problemas internos. Problemas escandalosos internos. Que envolvia o CEO do clube. O time jogava um futebol péssimo em campo. Sem organização nenhuma. O cara chegou, organizou. Fez uma formação comum. Fez o feijão com arroz ali. Colocou cada um no seu quadrado. O Remo jogou bola. O Remo jogou bola. O Remo não foi campeão hoje no tempo normal porque esse juiz aí fez de tudo que ele podia para deixar a Mucura viva. E deixou, né? É uma pena que o Remo não aproveitou o pênalti que teve também a seu favor. Mas é isso, rapaziada. Deixa aí seu comentário, deixa seu like. Clube do Remo campeão paraense, né? Merecidamente com méritos, tá? É isso, até o próximo vídeo. Tchau.